Neemias 5. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres, contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, então tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos, para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia, tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas, que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e estas palavras, muito me indignei. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes, sois usurários cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram, e não acharam que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis, porventura não andaríeis no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram, restituir-lhes-emos, e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes, e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. Também sacudi as minhas vestes, e disse, assim sacuda Deus todo o homem da sua casa e do seu trabalho que não confirmar esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse, Amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a esta palavra. Também desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20, até ao ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo, e tomaram-lhe pão e vinho e, além disso, 40 siclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Como também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. Também dos judeus e dos magistrados, 150 homens, e os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia eram boi e 6 ovelhas escolhidas, também aves se me preparavam e, de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies, e nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias 6. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse, e fosse ter convosco. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate ainda pela 5ª vez me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito, entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei dele segundo estas palavras. E que puseste profetas, para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo estas palavras, vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe, de tudo que dizes coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra,
e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E, entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há, como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviará, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse, e pecasse, para que tivessem alguma causa para me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram, e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Porque muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas boas ações contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele, portanto Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Neemias 7. Sucedeu que, depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, líder da fortaleza, sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era cidade larga de espaço, e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro e nele estava escrito o seguinte: Estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro dos exilados, que transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Baate-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Rassum, 328. Os filhos de Bizai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeon, 95. Os homens de Belém e de Natofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate Jearim, Quifir e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmais, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320.
Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adid e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote. Os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom. Os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai. Os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar. Os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda. Os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Paziá. Os filhos de Bezai, os filhos de Meonim, os filhos de Nefussim. Os filhos de Baqubuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur. Os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa. Os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamar. Os filhos de Neziá, os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida. Os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel. Os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete-Azebaim, os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, e Tel-Arsa, Querube, Adom, e Mir, porém não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro nos livros genealógicos, porém não se achou, então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se apresentasse o sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245. Camelos, 435, jumentos, 6.720. E uma parte dos chefes dos pais contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro, 1.000 dracmas, 50 bacias, e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes dos pais contribuíram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 dracmas, e em prata, 2.200 libras. E o que deu o restante do povo foi, em ouro, 20.000 dracmas, e em prata, 2.000 libras, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo, e todo Israel nas suas cidades. Neemias 8. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. 2 E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. 3 E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. 4 E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias,
Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. 5 E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. 6 E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. Levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor, com os rostos em terra. 7 Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. 8 E leram no livro, na lei de Deus, e declarando, e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. 9 Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis, nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. 10 Disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. 11 Os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. 12 Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. 13 No dia seguinte ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para tentarem nas palavras da lei. 14 E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no 7º mês. 15 Assim publicaram, e fizeram passar pregão por todas as suas cidades, e em Jerusalém, dizendo, saí ao monte, e trazei ramos de oliveiras, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. 16 Saiu, pois, o povo, e os trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. 17 Toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas, e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Jesuá, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. 18 De dia em dia, Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o rito. Obrigado por assistir a esse vídeo, por favor se inscreva no nosso canal, deixe seu like, e faça um comentário.